Irmão, dia de domingo, em muitas igrejas, você vai ver o pastor becado, de terno e gravata, né? E eu, inclusive, durante muito tempo no ministério, usei terno e gravata. Acho que uns 3 ou 4 anos do começo. Estava muito habituado com a roupa de advogado e usei terno e gravata um bom tempo. Aí depois eu tirei a gravata, fiquei só com paletó. Depois eu tirei o paletó, fiquei só com a camisa de manga comprida. Depois eu peguei a camisa de manga comprida e comecei a usar dobrada. E esse é meu padrão. Mas hoje eu estou vestindo uma camisa diferente, que com certeza chamou a sua atenção. Você nunca me viu num domingo à noite vestindo a camisa brasileira da seleção. Mas é porque a palavra de hoje, o Senhor tocou no meu espírito na sexta-feira, exatamente trazendo uma frase inteira. E a frase é o título dessa palavra de hoje. E quando eu fui mergulhar na palavra de Deus, estudando e meditando no tema que o Senhor me deu, porque não veio de mim, veio dele, eu entendi que fazia muito sentido usar essa camisa hoje e depois a minha segunda pele, que eu vou usar daqui a pouco e vocês vão entender. Então, tem tudo a ver com essa palavra. Coloca o tema da palavra aí, por favor. Coloca o tema aí. Olha o tema da palavra de hoje. Olha que lindo que ficou essa imagem. Eu amei essa imagem. Vamos dizer bem bonito no 3? O Senhor é a nossa bandeira. Deus é a tua bandeira, irmão? Deus é a tua bandeira? Então vamos dizer em primeira pessoa, diga assim: o Senhor é a minha bandeira. Agora aponta para quem está do lado e diz: é a tua? Vamos de novo, ó. Vamos lá. O Senhor é a minha bandeira. É a tua? Tomara que seja. Amém? Queridos, há muitos nomes na Bíblia para destinar ao próprio Deus. Por exemplo, quando ele explica quem ele é, ele mesmo, no encontro com Moisés, ele diz: eu sou. E a tradução para eu sou são 4 letras sem nenhuma vogal que se tornam impronunciáveis à língua humana. YHWH. Você tem que soletrar letra por letra. Não dá para você falar uma palavra. Não sai. Não sai na língua portuguesa, não sai na inglesa, não sai na japonesa, não sai na asiática, na africana, não sai. É impronunciável. E quem disse isso foi o próprio Deus. Eu sou. Mas na Bíblia você vai encontrar Deus sendo chamado do Todo-Poderoso. Diga comigo, El Shaddai. Você vai encontrar Ele, o Deus que provê todas as coisas. Diga comigo, Jeová Jireh. O Deus que tem um poder sobre a cura, Jeová Rafá. Bicho, esqueceram de repetir, foi? Ó, Deus da cura, Jeová Rafá. Amém? Né? O que Ele quer santo, Elohim, não é? E nós temos várias nomenclaturas para Deus na Bíblia. Mas há uma nomenclatura que muitas vezes a gente esquece. É pouco citada. Está lá no comecinho da Bíblia, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. E muita gente esquece, muito embora esse significado, ele vem repetido na Bíblia em vários momentos. Agora, a primeira vez que foi citado foi Êxodo 17, versículo 15, que a gente vai ler. Que palavra é essa? A gente vai ver agora. Abre sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 17, versículo de número 15. Gente, comecinho da Bíblia, segundo livro, tá? Êxodo 17, versículo 15. Quem encontrou diz amém? Amém. Glória a Deus que um bom número já encontrou, tá? Queridos, na minha versão diz assim, ó: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Olha que lindo. Moisés está dizendo: Deus é a minha bandeira. Você pode dizer: o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele é a minha bandeira. Irmãos, Moisés exercia uma posição de liderança. Quando ele estava dizendo Deus é a minha bandeira, ele estava profeticamente dizendo a toda a nação: Deus é a nossa bandeira.
Eu quero que você entenda o contexto disso aqui, porque boa parte da palavra vai ser explicar esse contexto. Mas antes disso, eu gostaria que você pudesse entender para mim a relevância de uma bandeira. Eu não sei você, mas eu sou de 72. Então eu nasci num período em que as crianças na escola, elas aprendiam a importância da bandeira da sua nação. A gente aprendia o hino nacional. Aliás, quase todos os dias tinha um hino nacional. O hasteamento da bandeira, um dia na semana, era hasteada a bandeira. Eu aprendi o hino do 7 de setembro, o hino nacional, o hino da república, o hino da bandeira, o hino do soldado. Um monte de coisa foi ensinado. Ah, pastor, é muita coisa. Não, queridos. Fui crescendo um pouquinho mais, recebi educação moral e cívica. Fazia parte do conteúdo escolar. Era missão da escola, não era da igreja não, era da escola. Avançou mais um pouquinho, chegou no ensino médio, OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E a gente aprendia algumas coisas sobre valores patrióticos. E eu quero dizer que eu sou totalmente a favor da democracia. Eu tenho inclusive formação jurídica. Fui professor de direito constitucional. Sou totalmente a favor da democracia. Totalmente. Mas eu sei que da era militar tinha algumas coisas boas que foram deixadas para trás só porque foi ligada à era militar. Porque aprenda aqui comigo uma coisa. O militar, principalmente o militar das Forças Armadas, ele é treinado para dar vida pela nação. Ele é treinado para amar a sua pátria, amar a sua gente, amar o seu povo. E é treinado para ir para a guerra. E na guerra é lugar de morte, de baixas. Então ele é treinado para dar vida. Isso aqui, essa frase ordem e progresso, tem significado para um cara que é treinado. Desde muito novo ali. Em geral entrando um garotão de 18 anos. E passando anos ali. Só que o tempo foi passando e a gente não vê na nossa nação um valor de destaque à nossa bandeira. Há tantos países, sabe, que exaltam a sua bandeira, o seu símbolo, a sua marca, a sua identidade. É tão fraco o sentimento de patriotismo e de nacionalismo no Brasil, que nossos jovens vão para fora e com 3, 6 meses que estão lá, voltam, não é só com o idioma do país de lá, mas voltam principalmente com o carro todo adesivado, de bandeira da Suíça, da Suécia, da Inglaterra, sabe, bandeira de país de Gales, sabe, enfim, dos Estados Unidos. Por quê? Porque viram um país bem sucedido, próspero, cresceram, viram lá uma oportunidade de talvez ficar rico. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, Deus fez com que eu e você nascêssemos nos melhores lugares da terra. Eu não sei se você tem gratidão por isso, mas eu tenho. Eu nasci num país continental. Eu não nasci em Alagoas, eu sou natural de Londrina, Paraná. Me considero alagoano de coração, de nascimento paranaense. Mas já estou aqui desde 2001. São 2026, 25 anos, boda de prata. Morando aqui, amando esse povo, essa gente, sendo amado aqui. E eu digo, primeiro que eu sou nordestino já de criação. Só fiz nascer no Paraná. Fui criado na Bahia, me formei no Pernambuco, fui promotor na Paraíba, estou aqui desde 2001. E aqui eu vim para ficar. Aqui eu me casei, aqui meus filhos nasceram, aqui o Senhor me trouxe para o ministério. Então, eu amo esse povo, amo essa gente, amo essa terra. Mas eu percebo que como brasileiro, e aqui eu não falo do alagoano, o carioca, o alagoano, o cearense, o pernambucano, o sergipano, o paulista, o gaúcho, o catarinense, qualquer um. Eu sinto que houve uma ruptura muito grande. Os valores que foram ensinados nos últimos 30 anos deixaram de fomentar o amor pela nossa nação, pela pátria. Querido, você tem um dos lugares mais lindos da terra. Todo mundo de todos os lugares é admirado com as belezas naturais do nosso Brasil. Maceió, o paraíso das águas. Gente, que cidade linda que a gente tem. E se não bastasse toda a beleza, nós temos lugar que é tão protegido por Deus que as catástrofes naturais maiores da terra nunca chegam aqui. Até hoje nós temos um dos maiores países, o maior litoral da terra, e nunca chegou um tsunami aqui.
em nome de Jesus não vai chegar, amém? Os terremotos que tem em tantos lugares aí de 7, 7,5, 6,8 na escala Richter, aqui nunca tem, quando tem é 3, 3,5, 4, e ainda longe, lá no meio do mar. Vento forte, tufão, acabando tudo na América do Norte, na Europa, em vários lugares, vento de 300 por hora, 360, 280, aí dizem, vai chegar no Brasil. Quando chega, chega com 100 km, 80, 120, derruba aí algumas telhas, faz algumas coisas. Nós temos um país muito abençoado. Ah, pastor, às vezes morre com enchente, é verdade. Não estamos isentos, as dores também fazem parte, mas somos preservados de todo o pior, irmão. Você tem um cantinho da terra muito abençoado, um povo acolhedor, um povo, sabe, hospitaleiro, um povo comunicativo. Tem lugar que você viaja que o povo não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. Você tem um povo, sabe, uma terra que a gente devia ser apaixonado por isso aqui, apaixonado por essa terra, por essa gente, falar bem do nosso povo. Então eu começo falando um pouco dessa bandeira verde e amarela, que eu amo, que eu respeito, que eu admiro, que falo bem do meu país, que agradeço a Deus porque nasci brasileiro. Ah, é, irmão. A gente ora pelos irmãos que nasceram na Nigéria, porque lá na Nigéria, mais de 4 mil cristãos foram assassinados em 2025. A gente ora pelos irmãos que nasceram na Coreia do Norte, porque lá na Coreia do Norte, se for encontrado com uma Bíblia, você é preso e vai para o corredor da morte. A gente ora por irmãos que estão nos países muçulmanos extremistas, vários deles, Irã, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Indonésia, vários países desses, que crentes estão muitas vezes dentro da casa do Senhor, e vem um exército de milícia, entra e metralha todo mundo e mata, violenta jovens, contra o povo manso e humilde, do povo de Deus, um povo que, como diz a palavra, é como um cordeiro, que é levado ao matadouro muitas vezes. Mas você está num país onde você pode professar a sua fé, você pode carregar uma Bíblia, você pode ter ela no celular, você pode botar uma Bíblia desse tamanho, ou estar com uma pequenininha, não tem problema. A igreja está funcionando de portas abertas. Não estamos funcionando escondido num porão, irmão. Alguns hoje estão funcionando num porão. Então a gente tem que aprender a amar a nossa nação, a ser um pouco mais patriótico. Esse símbolo para mim fala muito. E não é para a gente usar só na época da Copa, não. Ah, porque o Brasil está competindo na Copa, esse ano é ano de Copa e tal. Não tem a ver com isso. Aliás, eu hoje nem sou mais amante de futebol. Eu já fui anos atrás, assistia tudo, sabe? Hoje em dia, a minha paixão é outra. Vocês vão entender daqui a pouco qual é a minha paixão. Sabe? Não acompanho. Vem um resultado, eu fico sabendo, eu abro o noticiário, então eu sei o resultado. Mas não invisto mais meu tempo assistindo muita coisa. Mas eu quero falar do significado de uma bandeira dentro da palavra de Deus. Antes, porém, de falar disso, eu quero te perguntar. Isso é extremamente relevante, sabe? Eu quero perguntar a você algumas coisas nessa noite. A primeira é: qual bandeira nós temos levantado? Qual bandeira você tem levantado? Qual símbolo mais te representa? Eu vou citar alguns aqui agora. A bandeira de uma nação, por exemplo, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Rússia, a bandeira do Egito, a bandeira da China, a bandeira da Itália, da França, da Nicarágua, não importa. A bandeira de um país, ela deve representar para o seu povo um símbolo de amor e honra, de pátria, de nacionalismo, de patriotismo e de defesa da nação. É por isso que eu entendo que valores que eram ensinados em OSPB e AMC deveriam ser resgatados. E minha visão, e eu já fui educador, porque já trabalhei em sala de aula, dando aula várias vezes, para mim, como educador, foi um desserviço para a nação ter retirado.
educação moral e cívica, sabe? E o SPB. Queridos, a falta de educação muitas vezes está nas coisas mínimas. No desrespeito com o professor numa sala de aula, no desrespeito com as autoridades, na falta de simplesmente chegar para um pai e a mãe e dizer: a bênção pai, a bênção mãe, a bênção avó, a bênção avô. Irmão, isso indica honra, isso indica respeito, isso indica o reconhecimento de uma autoridade. Agora de repente alguém que você nunca viu, não sabe o estilo de vida, mas aí porque tem dinheiro, porque tem um cargo, você chega, se inclina, você baixa, faz reverência. Ah, chegou o governador, todo mundo faz a continência, etc. O juiz entrou na sala, todo mundo levanta, fica em pé, e não está errado não, irmãos. São normas de respeito às autoridades. Só que antes da gente aprender a respeitar essas autoridades constituídas pelo homem, respeite as autoridades que Deus colocou naturalmente na sua vida. E pai e mãe é autoridade natural, avô e vó é autoridade natural, professor em sala de aula, professor é autoridade natural, está ali. A gente tem que aprender princípios e valores, e o povo de Deus tem que ser um exemplo disso. Eu não presto conta de quem está lá fora, eu presto conta de quem está aqui dentro. É meu papel como pastor. Quantas e quantas vezes eu estou aqui pregando uma mensagem evangelística, quantas vezes é uma mensagem que fala da renovação, da restauração, mas hoje é uma mensagem que fala de bandeira, porque o Senhor me cobrou entregar esse conteúdo. Então eu quero que você entenda, mas eu poderia falar de outras bandeiras. Quer ver uma bandeira muito em moda no nosso tempo? Bandeira de time. Aqui em Alagoas nós temos 2 times maiores. Toda hora ou a liderança do estado está com um ou está com outro. CRB ou CSA. Ainda tem o ASA de Arapiraca, ainda tem o CSE de Palmeira dos Índios, se não me engano. Enfim, tem alguns times aqui que representam o estado. E o que a bandeira de um time fala para mim? Bom, quando eu meditei sobre isso, para mim ela fala de engajamento, ela fala de torcida, ela fala de êxtase emocional. Irmãos, eu sou um morador vizinho ao Rei Pelé. A minha casa para o Rei Pelé é como daqui na esquina, é bem pertinho. E o que eu vejo a começar da minha rua? É que um jogo que vai começar às 6 horas, a partir de 4 horas está tudo enchendo. 5 horas já chegaram bem mais da metade dos torcedores. 5h30 praticamente não está chegando mais ninguém. Só tem um ou outro ali que você vê chegando. A grande maioria já chegou muito mais de meia hora antes. Por quê? Porque quem está pagando o lugar mais caro está lá reservado. Mas quem está na grande geral quer chegar mais cedo para ficar mais perto. Porque senão fica lá em cima, fica longe. Ele quer estar perto da emoção do jogo. Ele quer estar perto, quer estar assistindo os detalhes. Quer talvez até interagir com o jogador e dar uma palavra e dizer: vai fulano, vai que a bola é tua. O goleirão agarrou, fez uma defesa boa. Vai, é mão santa. Sabe? Futebol fala de paixão, meu irmão. Fala de intensidade. A paixão é tão grande, queridos. Aquela bandeira fala tanto que tem um monte de torcedor que diz assim: ó, quando eu morrer, coloca a bandeira do meu time em cima do caixão. Porque é o símbolo que mais fala para ele ou para ela. Entende? E sabe o que me preocupa? É que eu não condeno você que nasceu no Brasil, um país que sempre falou muito de futebol, ter a sua torcida. Mas nunca o seu time pode ser a sua bandeira de maior expressão. Nunca. O Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o CRB, CSA, sabe? Nenhum time, Palmeiras, hoje bem colocado no campeonato, qualquer time, Série A, Série B, série inexistente, seja lá o que for, sabe? Pode ocupar a primícia do nosso coração, a primazia. E às vezes tem ocupado, irmão. A entrega, sabe, a intensidade é tão grande que entre um jogo que ficou no horário do culto e o culto, ele opta pelo jogo. Sabe, antes mesmo de pensar em apresentar o bebê na igreja,
já foi e comprou um padrãozinho do time. Porque quando sai na maternidade, já sai com o padrão do time. E a gente ri disso. E acha normal. Quando na verdade, é minha missão de pai cristão, você que é pai ou mãe, avô, avó, é a missão começar a impregnar nessa criança o valor do nome do Senhor. A palavra diz em Deuteronômio capítulo 6, instrui a criança do levantar ao deitar, andando, caminhando, plantando, colhendo, e quando chegar dentro de casa, o nome do Senhor tem que estar nos umbrais das portas. É assim que o Senhor ensina a gente a amar a Deus. É assim que o Senhor ensina os pais a colocarem, irmão, presta atenção, os muçulmanos não detêm a verdade da eternidade. Os muçulmanos não são regidos pelo Yeshua, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que venceu a morte, que por amor se entregou e ao terceiro dia ressuscitou. Mas um filho de muçulmano, ele se torna muçulmano, porque desde muito cedo ele é catequizado, desde muito cedo ele é ensinado veementemente. E a gente tem a verdade mais importante, a bandeira, sabe, eterna. E muitas vezes estamos abordando essa bandeira na superficialidade. Eu poderia falar aqui da bandeira de uma marca, de uma empresa. E o que é que representa a bandeira de uma empresa, uma marca? Ela representa dinheiro, notoriedade, representa lucro, representa a relevância daquela marca. Aquela marca é relevante. Se eu ver aquela bandeira, aquela marca, eu já sei o que é, já sei qual é o produto, já sei qual é o serviço. Eu poderia falar aqui da bandeira de uma ideologia. E hoje há muitas ideologias que são conhecidas e algumas que você fala e talvez não conhece nada, mas fala, porque já ouviu falar. Então as ideologias, elas levantam bandeira em nome de um movimento, de ideias que são defendidas, que são sustentadas com unhas e dentes. E hoje a gente fala muito, né, da ideologia do feminismo, da ideologia do comunismo, a ideologia do capitalismo. Eu não estou aqui fazendo política e nem vou fazer. Mas eu quero dizer para vocês, nenhuma dessas ideologias pode reger a minha mente e o meu coração. Nenhuma dessas vão definir a minha identidade, nem poderão definir a tua. Nenhuma delas. Sabe, você pode, de repente, algum aspecto aqui se achar interessante, outro aspecto ali você achar relevante. Mas acima de qualquer coisa, eu e você somos um cidadão dos céus. E aí a gente vai aprofundar no texto. Eu li para vocês Moisés chegando diante de toda a nação e dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, eu quero que você entenda comigo aqui, ó. Êxodo 14 vai mostrar Deus derrotando o exército de Faraó dentro do Mar Vermelho. A distância histórica de Êxodo 14 para Êxodo 17 é bem pequenininha. Talvez um mês e pouquinho, mas muito pouco tempo. Então o povo havia saído, e aí eu quero que você entenda quem é que Moisés está liderando. A Bíblia conta que eram 600 mil homens. Homens aí eram homens de guerra. Fora mulheres, crianças, homens idosos. Então se contava homens a partir de 20 anos de idade até a condição de combate. Em geral era isso. Então você imagina que os estudiosos falam que era de 3 a 10 milhões de pessoas aquela multidão. Eu digo a você que está muito mais para 10 milhões do que para 3, porque vem comigo. 600 mil homens adultos e com idade de combate, a gente pode pensar que esses homens eram casados e tinham filhos. E naquela época as famílias eram grandes. Hoje é que a gente está nesse ping-pong de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? É raro a gente ver um casal com 3 ou 4, mas é raro. Eu pego uma igreja deste tamanho, eu estou lembrando aqui do pastor Diógenes e da Bruna com 3, dos casais jovens, e estou tentando lembrar aqui outra e não estou lembrando, Bruna. Corajosa, filha. É 1, 2, 1, 2, irmão. Sabe? Isso sem falar aqueles que estão sendo incutidos na cabeça que não precisa nem ter filho mais, basta criar pet. Porque há uma ideologia, irmãos, para destruir a família.
há um movimento ideológico voltado a acabar com a família. E você acaba com a família de várias maneiras. Você acaba com a família, por exemplo, acabando com a procriação. E como é que você acaba com a procriação? Orientando as pessoas a não terem filhos, não precisa. Vai cuidar da sua vida, vai formar, vai fazer mestrado, doutorado, vai crescer seu Instagram, vai viajar pelo mundo, vai curtir a vida. Filho dá trabalho. Você combate a família quando você estimula o relacionamento homoafetivo. Porque também não procria. Sabe? Então há vários fatores que hoje combatem frontalmente a família. Mas não é mais, é frontalmente. E a gente tem que entender isso. Então a palavra do Senhor diz que Deus vai criar Adão, cria Eva. E na hora que ele junta os dois, a Bíblia diz, Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, ou seja, procriem e governem sobre a terra. E as gerações antigas, irmãos, procriavam com força. Meus bisavós, e os de vocês também, eram 8 filhos, 10 filhos. Os meus avós ainda estavam nessa vibe, né? A minha avó materna teve 6, a minha avó paterna teve 8. Aí a geração dos meus pais, 3, a minha, 2. E os meus filhos, talvez 1. Entende? É um fato, irmão. É um fato que eu tenho que estar aqui abordando com a igreja, usando esse tempo de qualidade para poder abordar, porque Deus não mudou. Então vem comigo, tudo isso para explicar o povo lá, 600 mil homens. Se eu imaginar que cada homem estava casado com uma mulher, então 600 mil mulheres, dá 1.200.000. Se cada um deles teve, vamos supor, 4 filhos, um mínimo de 4 para aquela época, 4 filhos apenas, 4 vezes 6, 24, 2.400.000. Com 1.200.000 dá 3.600.000. Se eu colocar agora, não é? Ali os idosos, que eu não entrei nessa contabilidade ainda. Eu estou falando já de 5 milhões de pessoas. Então se fosse família de 8, de 10, ia dar 10 milhões de pessoas. E é bem provável que tenha sido. Então Moisés estava diante de uma grande multidão. Aí ele passa o mar vermelho, com braço forte, mão estendida. Deus abre o mar, o povo de Deus passa de pés enxutos. Depois que o povo passa, Deus manda ele levantar a vara mais uma vez e declarar, não é, o fechamento das águas. As águas se fecham, mata o exército de Faraó. É uma grande vitória, o povo canta, Miriam canta, dança, está tudo lindo na Bíblia. Pode ver lá, Êxodo capítulo 14 e 15. Só que aí vem a realidade do deserto. Eu te pergunto, é possível, sem a mão de Deus, guiar 3, 4, 5 ou 10 milhões de pessoas no deserto? É impossível, irmão, não dá para guiar 1.000 pessoas. Porque deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de falta de alimento, de falta de água. Deserto é lugar de temperatura muito alta durante o dia e frio durante a noite. Aí Deus, para mostrar que estava no negócio, Deus coloca já no início do deserto, Deus coloca uma coluna de fogo para iluminar, aquecer e dar direção durante a noite, e uma nuvem espessa, grossa, para fazer sombra e impedir que eles não cansassem com o sol causticante do deserto. Pastor, era isso sobrenatural todo dia, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Tem mais? Tem. Deus liberou maná do céu. Todo dia pela manhã, quando eles levantavam, do lado de fora da tenda de cada um, tinha pãozinho descido do céu. A Bíblia diz até como era a textura, a cor. E Deus mandava a porção certa para cada pessoa. Diga comigo, Deus não erra. Deus nunca mandou de mais, nem nunca mandou de menos. Ele mandava a porção certa. E quando o povo quis ser guloso demais e pegar a porção dobrada, ele disse, a dobrada vai apodrecer. Vocês têm que confiar que amanhã eu vou mandar de novo. E de novo. O único dia que Deus mandava a porção dobrada e não apodrecia, era da sexta para o sábado. Porque era para no sábado eles não terem que pegar. Então na sexta a porção vinha dobrada. Mas se pegasse numa segunda, amanhã é meu aniversário, eu vou juntar muita gente aqui, eu vou pegar dobrado hoje. O que pegasse dobrado hoje, amanhã estava podre. Porque não era humano, não era natural, era sobrenatural. Capítulo 16. Estou já chegando no 17. O capítulo 16 diz ainda que chegou uma hora que o povo se empanturrou de maná.
Tem hora que a gente é chato pra caramba. Rapaz, Deus está dando alimento no deserto. Não tem água, não tem rio, não tem mar, não tem peixe, não tem nada. Mas sandálias não se gastam, roupas não ficam velhas, diz o texto. Tem nuvem durante o dia protegendo a pele. Tem coluna de fogo aquecendo, sabe? E dando direção durante a noite. Tem maná caindo do céu. E o povo agora vai para Moisés e diz: Moisés, era melhor a gente estar no Egito. Porque lá a gente tinha carne para comer. Era escravo, rapaz. Ô bando, viu? Vou te contar. Irmão, eu acho que a gente não é muito melhor do que eles, não. Porque tem hora que a gente se vê murmurando, reclamando, tendo tanta coisa. Morando debaixo de um teto. Tendo o que comer. Está com saúde. Não está internado, não está nada. Mas abre a boca para reclamar, para murmurar. E o povo foi reclamar. E quem é que ouvia? Primeiro quem ouvia era Moisés. Deus é claro que estava ouvindo. Mas Moisés era que levava a primeira pancada. E o povo está dizendo: Moisés, estamos de saco cheio desse negócio. Já enjoamos desse tal de maná. Não é? É pão, é bolo, é farinha, é trigo, é tudo com maná. E eu estou enjoado desse negócio. Eu quero carne. Moisés vai para Deus, irmão, é nessa hora que a gente vê a humanidade de Moisés também. Moisés vai para Deus dizendo: Senhor, seria possível uma grande manada aparecer aqui no deserto para dar alimento para o povo? Qual era a quantidade? Quantos milhares de bois, milhões de bois teria que aparecer aqui agora para dar de comer a esse povo? E ele começa a conversar com Deus. Deus disse: para aí Moisés, para aí. Diga ao povo que amanhã vai ter carne até sair pelo ouvido. Diga amanhã que eles vão comer carne até se aborrecer de tanta carne. E você vai dizer: como pode, pastor? Milhões de pessoas no deserto, não tem 10 gramas de carne lá. Aliás, encontrava. Era possível você encontrar uma cobra lá, uma víbora no deserto. E aí assar ali aquela serpente, você ia ter uma carninha. Tá certo? Mas era nesse naipe. Não é? Era o que ia aparecer. Sabe? Então, no dia seguinte, Deus manda um vento. E vem milhões e milhões e milhões de codornizes. E cai no arraial. Elas eram tantas que elas não conseguiam voar. A Bíblia diz que ficou uma altura de aproximadamente meio metro, um côvado de altura no arraial. Imagine, eram tão tamanha que elas ficavam sobrepostas, uma sobre a outra, e eles pegavam de balde. Chegava de balde, chegava de toalha, de pano e juntava de monte para pegar aquelas codornizes. Ficaram tudo zambeta, tudo confusa, não conseguia voar mais, estava tudo ali e só tinha que estender a mão e pegar. Diga comigo: Deus é Deus. Está fraco. Deus é Deus. E Ele não mudou. Aí o povo come as codornizes, volta a comer maná, comer codornizes, comer maná. Aí volta a caminhar. Quando eles começam a caminhar, estou em Êxodo 17, para vocês entenderem o texto. Quando eles começam a caminhar, antes disso, Êxodo 17, parte inicial, diz que faltou água em Refidim. Eles estavam no lugar onde não tinha água. Então imagine, deserto não tem água. Eles estavam antes num lugar perto de uma fonte de água e caminharam mais um tempo. Está num lugar onde não tem água. O povo está cansado, está exausto, quer água. Vai para Moisés: Moisés, vamos morrer de sede agora aqui. Leva de volta para o Egito de novo. Olha a murmuração de novo. Deus disse: Moisés, bate na rocha, que eu vou fazer jorrar água. E lá em Refidim, diz a palavra, Moisés bateu na rocha. E nessa primeira vez Deus mandou bater, viu? É na outra que ele não podia bater. Cuidado, porque a gente tem que estar atento à direção de Deus. Ah, Deus mandou assim, não quer dizer que Ele sempre vai mandar do mesmo jeito. E tem gente querendo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Cuidado. Na primeira vez Deus mandou bater na rocha. Pode ler o texto. Moisés desceu a lapada na rocha, saiu água, deu água para todo mundo e obedeceu a Deus, amém? E o povo saciou, amém? Na outra vez, Deus diz: fala com a rocha. Fala a rocha. E a segunda rocha representava o Cristo. Fala a rocha, e eu darei água em abundância. Moisés chega diante do povo. Deus disse que vai providenciar água, igual em Refidim. Quer ver? Pô, desceu a pancada na rocha. A água saiu porque Deus já tinha prometido. Mas aí Deus teve um BO com Moisés à parte. Como é que o povo fala hoje? Uma DR.
uma DR com Moisés à parte. Chama Moisés, Moisés, foi assim que eu te pedi? Não, Senhor. Eu fiquei tão empolgado lá na hora, eu não sei se eu fiquei nervoso, empolgado, mas o fato é que eu lembrei de antes e desci a porrete, a vara. Ele disse, não foi, Moisés, eu disse para você, fala a rocha, e você me desobedeceu. Porque você me desobedeceu, eu tinha para ti entrar e possuir a terra prometida, agora eu não tenho mais. Agora você só vai ver a terra, e outros a possuirão. Entende? Irmãos, Deus é Deus zeloso. Onde eu quero chegar? Deus dá água para o povo tem que continuar a caminhada, continua. E no meio de uma caminhada no deserto, as pessoas cansam. Irmão, quando eu subi o monte aqui algumas vezes com a igreja, eu deixo sempre o Gil, que está servindo lá em cima. Bota a mãozinha assim, Gil. Ali, ó, aquele guerreirão. Obrigado. Eu deixo sempre o Gil no pelotão de trás. Gil é manso, gente, um cara paciente, parece o Adriano. Sério, quem conhece o Gil sabe o que eu estou falando. E aí, eu deixo sempre o Gil atrás, que eu digo, ó Gil, aquela turma que anda mais devagar, não deixe ninguém atrás de você. Idosos, grávida, sabe? Alguém que tem uma dificuldade, não deixa ninguém atrás de você. Você é o último do pelotão. Tá bom, pastor, pode deixar. E ele sempre ajuda, ele sempre encontra mais 2 ou 3 para ajudar ele a guardar esse último pelotão que vai chegar no monte. E lá a gente reúne todo mundo, mas só começa depois que o pelotão do Gil chega. Nunca começamos sem o pelotão do Gil. Então todo mundo chega. Mas onde eu quero dizer é que quando você está com um grupo, e aqui eu estou falando de um grupo de 100 pessoas, 120, lá eram milhões. Sempre tem os que vão ficar para trás, que andam mais lentamente, seja pela idade, seja por uma gravidez, seja por estar carregando bebê de colo, por vários motivos. No meio de uma grande multidão tem os mais velozes e os mais lentos. Concorda comigo? O que a Bíblia diz? Que quando o povo estava no deserto, um povo maligno, um povo violento, sanguinário, e que já vinha fazendo afronta ao povo de Deus desde o livro de Gênesis, chamado de Amalequitas. O povo se levantou naquele dia e golpeou por trás, veio nos cansados, nos exaustos e matou essa turma. Matou mulheres, matou grávidas, matou gente com criança, matou idosos. E quando eles fizeram uma grande bagaceira, Moisés e Josué preparam um exército para lutar contra os amalequitas. E a Bíblia conta que esse dia foi um dia de uma luta muito difícil, porque os amalequitas, irmãos, eles já eram treinados para a guerra. O povo de Deus ainda não. Tinham sido escravos no Egito. Escravo não é soldado. Escravo estava habituado com a lavoura. Escravo estava habituado com as construções egípcias, onde eles eram a força bruta, o braço era a força. Estava habituado os escravos com os afazeres da cidade, mas não com a guerra. Ainda assim Josué tomou a frente do exército. E a Bíblia diz que Moisés foi para o alto do monte. E a Bíblia diz que Moisés levantou as mãos, abençoando e dizendo: Deus age, faz o nosso exército vencer. Deus, nosso exército não tem força, mas a força vem de ti. E eu fico imaginando Moisés com as mãos levantadas, orando, declarando vitória. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo de Deus vencia. Mas Moisés era idoso já, tinha 81, 82 anos. Então, de vez em quando a mão de Moisés começava a cansar, o braço dele começava a cansar. E a Bíblia diz que quando ele baixava o braço, o povo de Deus fazia o quê? Perdia. E os amalequitas prosperavam. Só que, diz assim, coisa boa é estar bem acompanhado. A Bíblia diz que Moisés subiu com 2 valentes do lado dele. Arão, o seu irmão de sangue, sacerdote, e subiu com Ur, um discípulo amado, leal e amigo. E a Bíblia diz que quando Arão e Ur perceberam que o braço de Moisés levantado dava vitória, o braço de Moisés abaixado o povo perdia, então providenciaram uma pedra grande, colocaram Moisés sentado na pedra, e um sustentava o braço pela direita e o outro pela esquerda. E assim os braços de Moisés ficaram levantados até o final da guerra, e grande foi a vitória do povo de Deus. Amém? Amém, igreja? É nesse contexto, quando termina essa vitória extraordinária, que era impossível, porque o povo não era treinado para a guerra, repito, era impossível, foi o poder de Deus.
Quando o povo ganha, é nesse contexto que Moisés diz: ei, povo de Israel, o Senhor é a minha bandeira. Moisés não levantou o nome de Josué, Moisés não levantou o nome dele, Moisés não levantou o nome de um soldado que se destacou na guerra, Moisés não levantou nada nem ninguém, ele levantou um nome: o Senhor. Diga como Moisés: o Senhor é a minha bandeira. A tradução no hebraico, porque o Antigo Testamento muitos esquecem, eu talvez nunca receberam essa informação, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento quase 100% em hebraico, a língua mãe, a língua original dos hebreus e que é a língua oficial até hoje. O aramaico, uma língua mais antiga, já em desuso, não é? E que poucas pessoas ainda conservam o aramaico. Tem algumas citações em aramaico na Bíblia. E o Novo Testamento, quase que na integralidade, escrito pela língua que dominava no primeiro século, que era a cultura grega. Os romanos dominavam na força da espada, na força belicosa, e o domínio cultural da época era da Grécia. E o grego havia se espalhado em muitas nações, inclusive nos territórios romanos. E Israel, nessa época do primeiro século, era um território romano. Roma é quem dominava a Palestina, a Judéia, toda aquela região era dominada pelo Império Romano. E nesse contexto, o Novo Testamento é escrito em grego. Mas lá no livro de Êxodo, onde está o hebraico, a expressão é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Amém, igreja? Antes de eu prosseguir, de eu precisar avançar, eu quero que vocês abram aí em Deuteronômio, capítulo 25. Esse texto é muito importante, para que você entenda essa guerra com os amalequitas. Deuteronômio 25, 2 versículos apenas, o 17 e o 18. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 25, 17. Presta atenção. Antes de eu ler, olha para aqui uma coisa interessante. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo que Moisés viveu com o povo naqueles 40 anos. É o último livro. Ele já está bem idoso, tanto que termina no livro, o último capítulo não é escrito por ele, porque o último capítulo já é falando sobre a morte de Moisés. Ok? Então, no livro de Deuteronômio ele está recapitulando a história. E ao recapitular, no capítulo 25, ele fala sobre a ação nefasta dos amalequitas. Presta atenção no verso 17. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Está vendo que foi logo depois da saída? Ele faz questão de dizer quando vocês saíram do Egito. Então foi um mês depois, foi muito pouco tempo depois. 18 é a chave. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Então era um povo extremamente perverso. E um povo que todas as vezes que aparece na luta contra Israel, é sempre agindo na traição, agindo de emboscada, agindo de má fé. Sempre que você encontrar os amalequitas, você vai encontrar algo terrível. Então Deus liberou uma vitória naquele dia. Uma vitória improvável, que só aconteceu porque Deus estava adiante. Quando a vitória está finalizada, sacramentada, então Moisés levanta um altar para Deus e diz: Deus é a minha bandeira. Ele está dizendo: estamos de pé porque o Senhor nos preservou. Estamos em vitória porque o braço do Senhor esteve conosco. Estamos vitoriosos hoje, não choramos aqui as nossas famílias enlutadas, porque o Senhor esteve adiante de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmãozão. A palavra bandeira ou estandarte, você vai encontrar na Bíblia várias vezes. E cada uma delas tem um significado, tem uma importância. As tribos de Israel, por exemplo, cada uma tinha o seu estandarte, a sua bandeira. A nação brasileira tem a sua bandeira, a nação de Israel tem a sua bandeira, o estado de Alagoas tem a sua bandeira, o município de Maceió tem a sua bandeira. Bandeira diz respeito à identidade. Agora presta atenção o que Deus vai falar sobre a sua bandeira no livro do profeta Isaías. Abre aí, Isaías 49, 22. Esse é o penúltimo texto que eu vou ler. Estou caminhando para o fim.
Isaías 49, versículo 22. Esse texto é muito profundo. A palavra diz assim, ó: assim diz o soberano, o Senhor. Senhor aqui está com letra maiúscula, é o próprio Deus dizendo. Então assim diz o soberano, o Deus do universo: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Ele está dizendo: erguerei a minha bandeira. Aqui não é a bandeira do pastor Antônio Filho, não é a bandeira de Betânia, não é a bandeira do Brasil, não é a bandeira de Israel. É Deus dizendo: eu vou erguer a minha bandeira entre as nações. Nós acabamos de adorar agora há pouco em uma das canções que Ele é rei sobre todos os reis. O seu trono é acima de todos os tronos. E Deus está dizendo: a minha bandeira, os meus princípios, a minha verdade estará no lugar mais elevado dentre todas as nações. Acima da bandeira da União Europeia, acima da bandeira do Mercosul, acima da bandeira dos Estados Unidos, da China, da Rússia, acima da bandeira do comunismo, do capitalismo, acima de qualquer ideologia, é a bandeira do Senhor. Eu preciso entender, Igreja Betânia, povo de Deus, nós marchamos sob essa bandeira, nós marchamos nessa direção. A ideologia que deve preencher a tua mente, o teu coração, alma e espírito, não é do homem, não é da vontade da matéria, mas aquilo que vem traduzido na palavra de Deus. Porque quando nós decretarmos como verdade a palavra do Senhor, então você vai dizer: Ele é a minha bandeira. Povo de Deus, é tempo da gente desenvolver paixão por Ele, é tempo da gente encontrar intensidade por Ele. Sabe quantas vezes você tem dado a primazia a um time? Quantas vezes você tem dado a primazia a uma ideologia que muitas vezes tem te afastado de Deus? Dê a primazia à palavra. Esconda a palavra na tua mente, no teu coração, porque é o que você vai dizer dos seus lábios. Jesus Cristo disse: o bom homem do bom tesouro retira coisas boas do teu coração. O mau homem do mau tesouro tira coisas más do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Lucas 6,45. Não mudou. Essa verdade, ela é aplicável hoje. É do bom tesouro, é daquilo que a gente está guardando. Sabe, queridos, quando eu pensei na bandeira brasileira, na bandeira de Israel, aqui no meio tem o leão. Eu quero dizer que a Bíblia me ensina a orar por Israel. A Bíblia ensina a importância de nós amarmos aquela nação onde Jesus nasceu. Querido, Jesus não nasceu no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, não nasceu no Peru, Jesus não nasceu na Itália, Jesus nasceu em Israel, porque essa era a promessa do Pai. Ele seria descendência de Abraão, da linhagem de Davi. Davi era da tribo de Judá, da pequenininha cidade de Belém. Onde é que Jesus nasce? Em Belém da Judéia, para que se cumprisse no detalhe cada uma das palavras proféticas liberadas no Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram acerca do Yeshua. O mundo quis negar, judeus, seus patrícios quiseram negar, mas a palavra diz: veio porque era seus e muitos dos seus não receberam, porém todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Então eu quero que você reflita comigo: qual a bandeira nós temos elevado? Qual a bandeira temos hasteado? Aqui precisa ser a minha segunda pele, irmãos. Tem que ser a minha segunda pele. Tem que ser a tua segunda pele. Quando eu e você entendermos que tudo passa, quando eu e você entendermos que somente aquilo que a gente entregar para Ele e fizer para Ele tem um destino eterno, você vai entender que diplomas passam, que empresas passam. Você vai entender que política passa, cargos eletivos passam, tudo passa. E quando chegar a hora de descer à sepultura, você não leva nada.
mas terá um grande tesouro se você viveu a vida para Ele. Terá uma eternidade com aquele que é o Senhor do universo. Então o tempo, a hora da gente viver para Ele, em função dEle. Não adianta, irmão, aí você abrir a boca para declarar, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, quando o seu tempo não é dEle, quando a sua paixão não é por Ele, quando as suas ações não envolvem o nome dEle. É chegada a hora de nossos jovens ter como assunto mais importante o nome de Jesus. Ao invés de serem crentes 007 nas faculdades, serem crentes comprometidos com a palavra da verdade. É chegada a hora de, quando você colocar algo para cantar, não seja uma canção, seja um louvor a Deus. É chegada a hora de o texto que você mais vai decorar são as porções da palavra de Deus, aprendendo versículos, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Deus me deu essa pele, você tem a sua, e eu sei que você ama seu corpo e sua pele, como eu amo a minha. Mas o Senhor está preocupado com o que eu estou colocando aqui dentro. Quais valores, quais princípios. Irmãos, quantas vezes de maneira vazia a gente está declarando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Será que é mesmo? Será que é a vontade de Deus que age no céu, governando aqui na terra? Só vai ser, irmão, quando a minha opinião e a sua, ela estiver respaldada na palavra. Só vai ser quando os nossos valores forem valores guiados pela palavra. Só vai ser quando a principal verdade em mim e você for a verdade do Yeshua. Vocês estão na igreja onde esse pastor tem um compromisso em Deus de sempre pregar a palavra de Deus. Tem um compromisso em Deus, sabe, de chegar lá no céu um dia e poder dizer: está aqui, Senhor, as ovelhas que o Senhor me apresentou. Está aqui, Senhor. Muitas vezes com alegria, outras com lágrimas. Muitas vezes, Senhor, celebrando e outras chorando. Mas aquelas que o Senhor me deu para cuidar, eu as entrego, Senhor. Vocês não são minhas, vocês são dele. Cada vida aqui tem um Senhor e bom pastor, e o nome dele é Jesus. Conheça o seu Deus e Senhor de perto e não de longe. Viva intensamente todos os dias da sua vida aqui na terra, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer. Sabe, que de fato eu possa respeitar a bandeira brasileira, como eu respeito a bandeira de Israel, mas que eu saiba em todo tempo que eu sou aqui um cidadão dos céus. É isso que você é, um cidadão dos céus, uma cidadã dos céus. Eu concluo agora, queridos, com a palavra do nosso Deus. O ministério pode subir. Sabe, no primeiro culto eles colocaram que ruja o leão, se não me engano, e lindo demais, não foi? Lindo, lindo, casou demais. Pode continuar esse louvor, mas eu quero dizer para vocês algo para poder encerrar enquanto eles vão chegando aqui. Sabe, a palavra do nosso Deus, ela diz que o Senhor vai levantar a bandeira dele em toda a terra. Eu li aqui Isaías 49, versículo 22, diz que o Senhor vai levantar a bandeira dele em toda a terra. Eu quero dizer para você nesse momento que o Deus que vai levantar a bandeira dele em toda a terra, Ele vai usar vidas para fazer isso. Ele vai usar governos para fazer isso. Ele vai usar empresas para fazer isso. Ele vai usar instituições para fazer isso. A pergunta é: vai usar a tua vida? A sua vida vai levantar o estandarte do Deus eterno? A sua vida, a sua família, a sua casa, os seus recursos, o seu coração está incendiado por Ele, para que você possa, como Moisés, dizer: o Senhor é a minha bandeira. Guarda isso no coração. Mas antes de encerrar, eu quero falar algo. Quando eu coloquei aqui a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil e o símbolo do leão da tribo de Judá, foi para dizer a vocês algo muito importante. E eu quero trazer um discernimento espiritual disso aqui. Eita Jesus, abri na página. Está aqui. Salmo 122, versículo 6.
Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Algumas versões vão dizer que prosperem aqueles que te amam. Sabe, queridos, há anos a gente ouviu com a pastora Cris, a minha mãe, um ensinamento contínuo aqui de a gente orar por Israel. O povo de Deus é um povo que ora por Israel, porque a palavra de Deus ensina. Eu sei que tem muita gente de muitas ideologias aí sendo totalmente contra Israel. Eu quero dizer a você que se você tiver algum discernimento de Bíblia, você vai entender que Israel só existe porque o braço do Senhor tem sustentado aquela nação. E deixa eu te contar algumas coisas muito importantes aqui. No ano 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, os bárbaros invadiram Jerusalém, porque Jesus havia dito que o templo seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra, que o povo todo seria dissipado, e aconteceu. Ano 70 da era cristã, os bárbaros tomaram tudo, e Jerusalém foi destruída. Presta atenção nisso. O povo fugiu pela parte subterrânea da cidade, alguns foram mortos. E os judeus, não só de Jerusalém, mas de todo Israel, se espalharam em todas as nações. Escuta só, esse povo ficou espalhado por 1900 anos. 1900 anos. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que à época era secretário-geral da ONU, levou a proposta na ONU para organizar o Estado de Israel. O Estado de Israel foi organizado depois da Segunda Guerra. E logo depois de organizado, nações vizinhas de comportamento muçulmano disseram: Israel não pode existir. Israel não é para existir. Fizeram guerra, a guerra dos 6 dias. Várias nações contra ele, recém-organizado. Não tinha 500 mil pessoas lá dentro, muito menos 1 milhão. Eu não sei se você sabe, mas Israel tem um território do tamanho de Sergipe. O que representa Sergipe no Brasil? O menor de todos os estados. Israel tem um território do tamanho de Sergipe, com uma diferença. Sergipe, por ser Brasil, tem todo o território cultivável. Qualquer lugar de Sergipe você vai encontrar água por perto, vai perfurar, vai ter água, tem mar por perto, tem rio, tem até o Velho Chico. Sabe? Israel, grande parte era deserto, não é mais. Porque Deus deu sabedoria e inteligência àquele povo. E hoje boa parte do pequeno território de Israel é toda ela cultivável, por conta do desenvolvimento que Deus deu. Vou falar algumas coisas para você entender aqui agora hoje. Eu não sei se você sabe, mas de cada 3 prêmios Nobel da Terra, presta atenção, 3, 1 é de judeu. Na medicina, na física, na matemática, nas ciências, na astronomia, em qualquer área do conhecimento, Deus tem colocado as pessoas mais inteligentes da terra lá. Por quê? Porque tem uma aliança com Deus. Porque Deus tem levantado Daniéis desse tempo. Irmão, presta atenção, quando Deus viu Daniel dizendo: eu não me contaminarei, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel 10 vezes mais inteligência do que qualquer outro estudioso. Por que você acha que uma nação tão pequena, de população pequena, agora imagine, os bilhões de habitantes que tem sobre a terra, quanto Israel representa? Menos de 1%, é 0, alguma coisa. E lá está 1/3 de todos os prêmios Nobel, em todas as áreas do conhecimento. É uma nação de um hiper desenvolvimento no meio do nada. O mundo inteiro, muitas e muitas vezes, se levantou contra. O Senhor tem protegido, o braço forte do Senhor tem protegido a Israel. Irmão, eu aprendi a orar por Israel. Eu aprendi a pedir que Deus levante judeus messiânicos. Eu aprendi, sabe, que quando eu oro por Israel, o Senhor faz abençoar da minha casa. Aí vem a parte que eu não posso me calar. Todas as vezes que o Brasil fez aliança com Israel, o Brasil prosperou. Todas as vezes, inclusive quando Oswaldo Aranha foi o enviado de Deus para lançar o projeto, aqueles anos seguintes foram anos de grande prosperidade. Veio a Petrobras para o Brasil, vieram as maiores rodovias, BR-101, BR-316, um grande desenvolvimento da nação. Preste atenção nisso. Todas as vezes que o Brasil foi persona non grata, que o Brasil hostilizou Israel, retirou a embaixada, retirou, sabe, o apoio ao holocausto, às vítimas do holocausto, não ao holocausto, mas às vítimas, as honras que são feitas, retirou essas coisas, o nosso céu ficou de bronze. Sabe,
A nação foi tomada por corrupção, a nação foi tomada por vexames, a nação foi tomada por pobreza. Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, não é a do pastor Antônio Filho. Que haja paz, que haja prosperidade àqueles que oram e amam por Israel. Então eu peço a você, Betânia, seja intercessor por Israel, por amor à sua família, por obediência à palavra de Deus. E agora, sim, concluindo, sábado agora, dia 25, haverá um movimento nacional. E nós temos um representante aqui em Alagoas, que é a missionária Thaís Firmino, que agora é da nossa igreja. Um movimento nacional vai estar orando 10 horas de clamor na esplanada dos ministérios, lá naquela grama verde que fica entre a estrutura dos 3 poderes. Lá naquela grama, povo de Deus de todos os estados da federação, todos estarão levantando um dia de adoração e clamor, por arrependimento, por avivamento, por governo de Deus na nossa nação e, é claro, por Israel. Então eu quero pedir a você, em nome de Jesus, entenda que o que faz o Brasil se unir a Israel é o Yeshua. É o nome do Senhor que nos une. Porque eu nasci brasileiro, mas aprendi a amar Israel. Eu estou aqui nordestino de coração, mas aprendi a amar Israel. E eu quero convidar você a ser alguém que ora, alguém que está debaixo desse estandarte, o estandarte do nome do Senhor Jesus. Quanto mais perto você chegar de Deus, quanto mais perto da aliança, quanto mais o seu respirar for o Senhor, você vai ter o governo do Senhor na sua casa, na sua família, e você vai aprender a orar e a abençoar a sua nação e a abençoar Israel. Amém? Diga em nome de Jesus, eu tomo posse. Agora, somente se você pode com autoridade dizer: o Senhor é a minha bandeira, levanta e dá um aplauso para o rei. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Aqui a gente diz adeus. Aleluia.